Boa tarde, gente. Vamos falar um pouquinho sobre ética, mas vamos lembrar algumas coisinhas antes. 20% da prova de vocês no domingo está aqui. 20%. Então, eu tenho 30 minutos para passar para vocês os pulos do gato, tá? Detalhe importante. Essa semana, que vocês tirem pelo menos uma hora para ler a lei 8906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Resolução 02/2015. São complementares, são normas complementares, uma completa a outra, tá? O Estatuto e a Resolução vão dar para vocês o caminho das pedras. Percam uma única hora para ler essas duas legislaçõezinhas que eu coloquei para vocês. Só uma hora, não vai passar de uma hora, 30 minutos cada uma. Juro para vocês que vocês não vão se arrepender. A hora que vocês estiverem lendo, vocês coloquem assim bem na frente, 20% da prova, que está aqui. Princípios fundamentais, vamos lá, gente. Respeito ao Código de Ética e aos princípios morais, básico, tá? Esses slides eu já conversei com o Douglas, ele vai passar para quem tiver interesse. Detalhe, se vocês forem olhar, tem um 2 aqui, você vai ver uns números entre parênteses. Esses números são as questões dos últimos 10 exames em ética, tá? Então caiu 2 questões, estrita informação ao cliente dos riscos da demanda, 2 questões de manter o sigilo profissional. E assim, nos próximos slides vocês verão que vão ter os números das questões que caem, inclusive para que vocês foquem no que interessa, tá? O que é importante aqui nesse slide, tá? Primeiro, não servir a mercantilização da advocacia. O que isso significa? A profissão do advogado, ela não é mercantil, tá? Você não pode trabalhar em forma de comércio. Então, bem claro isso, porque isso é princípio, tá? Você tem regras éticas e você tem mercantilização da advocacia. Tribunal de Ética tem muita mercantilização da advocacia. É advogado querendo o fígado do seu colega, tá? Então, vocês, bacharéis, serão advogados e vocês verão isso com os próprios olhos. Que às vezes você entra caso prático, entrou no meu escritório uma senhora querendo fazer uma separação judicial em cartório. Cobrei dela um valor de tabela, que na época variava entre 3.100 e 3.500, eu cobrei 3.000 dela. Ela saiu com o marido para trazer os documentos para mim. Ela voltou para o meu escritório e falou assim: doutor, não vou fazer com você. Eu falei assim, mas por quê? Ah, doutor, eu saí daqui, tinha um escritório na esquina, eu sentei, conversei com o advogado e vai me cobrar R$500. Mercantilização da advocacia, é isso aqui. Ela não me disse o nome, que se ela tivesse dito o nome para mim, eu tinha conversado com ela. Estrita informação ao cliente dos riscos da demanda, 2 questões, duas. Vamos citar caso prático também, caiu na prova, tá? Você advoga para um colega que também é advogado. No curso da demanda, o colega pede para que você, ao invés de recorrer, entre com embargos. Tá? Qual a linha que você vai seguir? A sua ou a dele? A sua, sempre. Mas você tem que informar para ele. Informar por que você não está fazendo o que ele sugeriu e por que você vai vai tomar a sua decisão. Tá? Terceiro, não abandonar a causa sem justo motivo. Muito colega faz isso. Em específico, quando perde a ação. Perde em primeira instância, perdeu. Esquece de avisar o cliente. Esquece de recorrer. Então, detalhe. Sigilo profissional. A questão do sigilo profissional é bem delicada, tá? Vamos dar um exemplo prático também, questão da ordem. Você advogou para o Caio.
O Caio tem uma empresa. Várias. Várias empresas. Você advogou para o Caio, tá? Daí você ficou sabendo da situação financeira do Caio. Que é fodida. Pra baixo. Você ficou sabendo da situação financeira, ficou sabendo do dinheiro que ele guarda fora do Brasil, você ficou sabendo dos carros que ele tem, dos imóveis, beleza. Ao término, você continuou advogando para o Caio, mas chegou um ponto que o contrato entre vocês acabou. O contrato acabou. Tá. Tomei a minha vida, ele tomou a dele, ele se separou. Litigiosamente. A advogada da esposa dele te arrola como testemunha para que você diga os valores que ele tem. Você pode ser testemunha desse caso? Não. Obviamente não. Sigilo profissional. Sigilo profissional. Tá? Então, muito cuidado. Essa questão que eu acabei de falar para vocês caiu no exame, acho que 3 ou 4 atrás. Tá? Honorários contratados. O que precisa saber sobre honorários contratados, gente? Honorários sempre escrito. Exceção verbal. Exceção verbal. Vamos lá. Caiu também, há uns 2 ou 3 atrás. Contrato verbal de honorários. Você celebrou o contrato verbal de honorários e a pessoa não pagou. Não pagou a entrada. Você tem que cobrar uma entrada para você iniciar seu trabalho, tá? Qual é o valor da entrada a ser arbitrado pelo conselho? Alguém sabe? Porque você pode, antes de você judicializar, você pode pedir para que a ordem faça a cobrança para você. Qual o valor da entrada? 30% do valor do contrato. 30% do valor do contrato. Tá? Então, honorários contratados, regra geral, escrito, exceção, verbal, entrada, 30%. Vamos lá. Advocacia pública, senhores. Leia concursados. Não sei se alguém vai querer, acredito até que sim, mas vamos ler. Concursados. Direitos e deveres dos concursados perante o advogado normal, o advogado que batalha, labuta diariamente, os mesmos. Independência com relação ao órgão. Tá? Importante demais isso. Advogado da Petrobras tem independência? Tem. Ele tem independência de decisão? Tem. Tá? Então, advocacia pública é a mesma situação. Relações com o cliente. Vamos trabalhar essas relações com os clientes. Princípios, tá? Que a gente acabou de falar aqui. Sigilo, honorários. Ah, detalhe. Sociedade de advogados. Que eu vi ali, passou batido. Eu e o Caio somos sócios de um escritório aqui em São José, aqui no Aquários. Tá? Advogamos por uma grande empresa. Eu advogo também, além da grande empresa, para pessoa física. O Caio jamais vai poder advogar contra a empresa, mesmo que eu esteja no polo ativo ou ele passivo, e contra o proprietário da empresa. Por quê? Porque faz parte dessa relação com o cliente. Um escritório, uma sociedade de advogados não pode trabalhar nos dois lados. Tá? Foi questão também. Pro bono. Alguém sabe o que é pro bono? Isso. Faz serviço gratuito, serviço em tese não cobrado. Uma única questão nos últimos 10 exames de pro bono. Uma única questão. O que caiu do pro bono nos últimos 10 exames? Se a pessoa pode fazer propaganda do pro bono dela. De forma alguma, tá? Vocês estão vendo que é tudo bom senso. A hora que vocês pegarem a prova, bater o olho, fizerem uma leitura, bom senso, tá? Publicidade profissional, isso aqui é bacana no tribunal. Caiu 2 questões, mas é bacana, tá?
A do elevador? A do negócio luminoso lá na porta. Do elevador, que ela colocou o aviso. O que essa questão falava? Que a advogada XYZ fez cartões com a foto, endereço profissional, letras normais, fez um outro advogado fez um banner discreto na porta do escritório, um terceiro advogado fez um outro banner no ponto de ônibus. Isso, exatamente. E o quarto advogado fez no elevador e perguntava qual que era a conduta que estava fora dos padrões éticos. A conduta fora dos padrões éticos era do elevador. Por mais que ela colocasse lá, que ele colocasse lá, Gustavo Soares, advogado, no elevador, não pode, tá? Aqui em São José, faz um mês, a gente julgou no Tribunal de Ética um colega nosso que colocou um outdoor com a foto dele, advogado, e colocou assim embaixo, especialista em direito do consumidor. Na realidade, ele cometeu tudo quanto foi falha ali, tá? Mas a gente julgou, a gente conversou com ele e tal, ele veio, na defesa dele ele falou que na realidade ele não sabia daquilo, depois outro caso bom que eu tô aqui na cabeça, ele não sabia daquilo e que ele contratou uma agência. Ele simplesmente pagou para a agência, e a agência que fez aquilo, não foi a culpa dele. Mas cabe a nós, advogados, a diligência sobre isso. Tá? Propaganda nossa tem que ser com muito cuidado. Não é nem propaganda. É, na realidade, cartão de visita, alguma coisa bem simples, tá? Que a gente possa trabalhar. Esse mesmo profissional, na defesa oral dele, foi muito engraçado, porque ele falou que, além do outdoor, a empresa deu de brinde para ele o nome dele em latas de lixo ecológico. Gente, a hora que ele falou isso, a gente falou, amigão, vamos parar de falar, vamos sentar aqui, vamos ficar quieto, vamos conversar, né? Que realmente. Processo disciplinar, 3 questões. Processo, gente, para eu falar de processo aqui em meia hora vai ser complicado, tá? Eu acho importante vocês darem uma lida na legislação. Não tem nenhum segredo em relação ao processo, a denúncia corre normal, vocês vão ver que é um rito super tranquilo. Acho que são 4 ou 5 artigos só de processo. Leiam, por gentileza, tá? E por fim, tribunais de ética e disciplina, que é o tribunal que tem aqui em São José, o TED, o Tribunal de São José abrange desde Salesópolis até Queluz, tá? Não gostaria de ver nenhum de vocês lá, nem muito menos o nome de vocês lá, tá? Vamos continuar. Estatuto. Olha aqui que bacana que eu falei para vocês. Direito dos advogados. 19 questões, tá? Entre elas, direito da advogada grávida, da advogada que amamenta, da advogada que tem criança pequena. Detalhe, quais são os direitos? Primeiro, estacionamento privilegiado. Segundo, ordem nas audiências, tá? E terceiro, se for necessário, amamentar a criança no próprio local onde vai trabalhar. Detalhe, a amamentação da criança não é amamentar na frente de todo mundo. É uma sala reservada, onde ela possa ir nessa sala reservada com seu filho, e seu filho não tem que passar. Por exemplo, vamos imaginar audiência criminal. Você vai trazer a criança passando no meio de todo mundo? Não, peraí, vamos ter calma aí. Uma sala, geralmente eles utilizam a sala da ordem, tá? Geralmente eles levam a advogada para a sala da ordem. Direito dos advogados, que caiu muito, dá uma olhada com muita clareza. Direito de petição sem procuração. Direito de petição sem procuração. Em casos urgentes. Eu sou advogado e estou viajando, estou para Tocantins. Meu cliente teve um bem penhorado, teve um bloqueio judicial na conta dele. Injusto, bloqueio judicial injusto, sempre. Todo bloqueio é injusto.
Daí ele teve esse bloqueio judicial. Um colega entra com uma petição, tá? Sem avisar a mim que ele protocolizou, caso urgente. Tá? Isso tem pelo menos 7 ou 8 questões falando a esse respeito. Então é muito possível que caia alguma coisa relacionada a isso. Tá? Eu vou passar, nos 2 últimos slides, eu vou passar para vocês as questões mais importantes que eu achei e que vocês precisam dar uma olhada com bastante carinho. Incompatibilidade e impedimento, tá? Coisas distintas e coisas diferentes. Incompatibilidade é quando a atividade de advocacia não é permitida com o cargo que a pessoa ocupa, tá? Impedimento é quando aquele momento não permite que a pessoa advogue, tá? 4 questões, especial olho aí no militar, tá? Foram 2 questões de militares. Que o militar, ele é impedido, ele não pode advogar, tá? Infrações e sanções disciplinares, o que é importante falar aqui para vocês? O pulo do gato das infrações, tá? Nós temos advertência, nós temos suspensão, nós temos exclusão, nós temos multa. São as 4 sanções disciplinares. Primeiro detalhe, gente, muita atenção. A multa pode ser aplicada em qualquer uma das 3. Tá? A gente recebe uma orientação da ordem hoje para aplicação de multa. Por quê? Porque a infração, por exemplo, uma censura não dói tanto quanto uma anuidade a mais. Hoje a anuidade deve estar por volta de R$1.000. Quando você comete a censura com mais anuidade, a suspensão com mais a anuidade fica um negócio mais pesado no bolso. Censura, esse aí é outro pulo do gato, tá? A censura pode ser aplicada em conjunto como em ofício reservado, tá? Censura em ofício reservado não enquadra em nenhum fugiu a palavra. Vamos voltar. A censura em ofício reservado não entra na ficha do advogado. Se você aplica qualquer sanção que você tenha, sua ficha vai estar marcada. A censura em ofício reservado não entra, tá? Esse é um pulo do gato. Você pode ter isso também na prova, tá? Das relações do advogado, sociedade, empregado e inscrição. Empregado, detalhe, carga horária do empregado, advogado e empregado, 20 horas, a não ser, exceção, a não ser que ele tenha dedicação exclusiva. Se ele tiver dedicação exclusiva, 8 horas CLT normal, tá? Inscrição de estagiário, que também caiu. Quais são os requisitos para a inscrição de estagiário? Os mesmos requisitos para a inscrição do bacharel. Menos, lógico, o diploma e o certificado, tá? Os restantes é a mesma situação, tá? Questões. Conselho Federal, Conselho Seccional, subseções, tá? Se vocês perceberem, tem bastante questão relacionada a isso, do Conselho Federal, do seccional e da subseção. Principal que tem aqui, que fala sobre a personalidade jurídica de cada um e quais são os atributos de cada um, onde entra cada um nessa situação. Pulo do gato, subseção não tem personalidade jurídica, ela é autônoma do Conselho Seccional, tá? Então a subseção, ela não pode postular. A subseção não pode postular em nome próprio. Por que disso? Várias subseções. Cada cidade tem uma subseção. Cada cidade tem um presidente. Cada cidade tem uma linha de raciocínio. Se você imaginar a mesma situação em várias cidades, cada presidente vai tomar uma decisão diferente. Então isso aí tem que ser feito pelo Conselho Seccional e muitas vezes pelo Conselho Federal, tá? Eleições e mandatos, três questões. Qual a questão maior da eleição e mandato? Quando acontece? Quando toma posse, tá?
acontece em novembro, toma posse em janeiro. Exceção? Exceção. Conselho Federal. Ela acontece em novembro e ele vai tomar posse só em fevereiro. Tá? Casos práticos. Prescrição. A prescrição é um caso delicado que precisa ser estudado. Vamos lá, gente. O que diz no código relacionado à prescrição? Tá? 5 anos. A partir de quando? A partir de quando 5 anos? A partir da data da constatação oficial do fato. Tá? Qual que é o nosso problema aqui? Eu vou até escrever aqui. Nosso problema é isso aqui, ó. Constatação oficial. Essa constatação oficial, quando que ela acontece? Quando que ela materializa para a gente? No momento da denúncia. No momento da denúncia. Vamos lá, tá? Em 2000, o advogado Gustavo ficou com o dinheiro do cliente. O cliente desapareceu, o cliente não voltou mais no escritório, a ação era de 25, 30 anos. Em 2000, o Gustavo ficou com os honorários, o dinheiro do cliente, tá? Bom, a constatação oficial do fato se deu em 2014. Em 2014, ocorreu a denúncia do cliente. O cliente foi no meu escritório e falou: pô, Gustavo, e aquele dinheiro e tal? Mano, mas já saiu, mas não recebi. Ah, tá, não recebeu. E aí? Ah, tá, denuncie você na ordem. Foi lá em 2014 e denunciou. A prescrição começa a correr aqui. Foram 14 anos e a prescrição começou a correr ali em 2014. Vocês sabem o que isso significa? A prescrição ética é ad eternum. Ad eternum. Não corre prescrição. Porque se ela corre só depois da constatação oficial do fato, o fato ocorreu em 2014, era em 2000. Tá? É justo? Não sei se é justo. Não sei. Cada um vai ter a sua cabeça nesse sentido. Tá? Mas, por outro lado, se você comete a infração ética também é ad eternum. É uma situação delicada. Prescrição intercorrente. Tá? 3 anos do processo paralisado. Se em 3 anos, se em 2014, 15, 16, 17, até 2017 não tomou, o Tribunal de Ética e Disciplina não tomou nenhuma providência, ocorre a prescrição intercorrente. Tá? Então, dá uma olhadinha com calma nisso. Prescrição e prescrição intercorrente. Honorários. O Caio acabou de sair, né? Vamos lá. Pagamento com cartão de crédito. Possibilidade? Sim. O escritório de advocacia pode ter um cartão de crédito e você pode receber com cartão de crédito os seus honorários. Tá? Pagamento com fatura. Você pode faturar para o seu cliente? Pode. Também pode. Só que você não pode protestar a fatura e não pode realizar o saque da mesma, tá? Essa é a situação. Você pode faturar para o seu cliente, mas você não pode realizar nem o protesto e nem o saque da mesma, tá? Processo disciplinar. Quando a penalidade do processo disciplinar for sujeita à exclusão, ele tramita em sigilo. O restante não, tá? O restante não, censura não, multa cabe em qualquer situação, suspensão não, exclusão vai ter que tramitar em sigilo. Interceptação telefônica sem indícios de crime.
Quando ocorre a interceptação do advogado, mas não tem indícios de crime. Sigilo profissional, a prova produzida ali é ilícita, tá? Isso aqui são questões, tá, gente? Isso aqui caiu nos últimos 10 exames. Inscrição de estagiário, já falei para vocês, mesmos requisitos e impedimento da inscrição definitiva, tá? Advogado no período de amamentação, direito à preferência na ordem das audiências, tá? Conselhos seccionais e caixas de assistência possuem personalidade própria. Subseção caracteriza-se como parte autônoma da seccional. Tem uma questão dessa nos últimos 10 exames, uma, tá? A inscrição do advogado. E a gente mora aqui no Vale do Paraíba, tem muito advogado que vem de Minas, muito advogado que vem do Rio. Onde ele deve fazer a inscrição dele? Tá? No domicílio profissional. Se ele vai trabalhar no Rio, ele é de São Paulo, ele fez a prova em São Paulo, mas ele vai trabalhar no Rio. Então a inscrição dele tem que ser no domicílio profissional. Tá? Imunidade profissional nossa, tá? Outra situação. Exime a possibilidade de crime de injúria, mas não de desacato. Na audiência você brigou com o magistrado, você brigou com o Ministério Público, tal. A injúria, você está imune, mas o desacato não. E por fim, agindo por culpa, o profissional acarreta à sociedade a responsabilidade subsidiária. Então, o profissional que tem uma sociedade de advogados, ele por culpa, ele cometeu um erro, ele traz a sociedade subsidiária a ele, tá? Por fim, gente, mais uma vez falo para vocês, muito obrigado por hoje, um domingão, vocês aqui firme e forte para a semana que vem. Detalhe, mais uma vez, meia hora para cada uma daquelas duas normas. Eu tenho certeza que vocês vão acertar as 8 questões. 20% da prova está aqui. Boa sorte, gente. Um abraço.